Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, se cuidando. Hoje nós iremos começar um assunto muito importante para os cursos de engenharia, que são as equações diferenciais. Então vamos aqui. Esse material ele já foi colocado no grupo do WhatsApp e hoje na turma de sábado vai ser colocado também no AVA, na unidade 1, seção 3, tá certo? Então, lá está tudo desmembrado. O que eu vou falar aqui é só principalmente com relação aos exemplos. Então, lá da teoria, que no grupo está em PDF, então tem tudo isso aqui desmiuçado. Então, vamos falar hoje sobre uma equação muito importante, como eu falei, que são as equações diferenciais. Definição. Então, o que é uma equação diferencial? É uma equação que envolve uma função incógnita e suas derivadas. Aí vamos aqui para o cantinho do quadro, né? Quando é que o aluno, ele ouve falar pela primeira vez a palavra equação? No ensino fundamental. Então ele começa a ver a equação do primeiro grau, depois as equações do segundo grau, as equações irracionais, não é isso? Então ele vai para as equações biquadradas, que depende do segundo grau. Depois ele vai para o ensino médio. Quando ele chega no ensino médio, aí já aumenta um pouquinho a dificuldade com relação às equações, né? Então ele vai ver equações exponenciais, equações logarítmicas, equações modulares, equações trigonométricas, não é isso? Mas a famosa, a bambambam do terceiro grau são essas equações que nós vamos ver hoje, que são as equações diferenciais. Como eu falei no início, o que é uma equação diferencial? É aquela que envolve uma função incógnita e suas derivadas. Uma equação, vamos relembrar a equação do primeiro grau. Por exemplo, a equação x mais 3 igual a zero. Isso é a equação do primeiro grau, não é? Aqui eu tenho a incógnita, que é x, a incógnita. Se eu tiver y ao quadrado menos 4 igual a zero. Isso é uma equação do segundo grau. A incógnita é y, né? A incógnita é a variável. Numa equação diferencial, a gente tem uma função incógnita e suas derivadas. Aí vamos agora nos reportar para o cálculo 1. O cálculo 1. Quando a gente lá no cálculo 1 tinha, por exemplo, uma função y, quais eram as notações que nós costumávamos usar com relação às derivadas de y? Então era assim, y', y2', y3', não é isso? Aqui, nesse assunto, para facilitar a identificação da função incógnita e das suas derivadas, nós vamos não usar essas notações, mas outras que vai facilitar o nosso entendimento. Então aqui, ó, então se a minha função for y, em vez de y', nós vamos usar dy dx. Em vez de y2', d2y dx2. E assim por diante. Em vez de y3', desculpe aqui, então vai ser d3y dx3. Ô professora, mas pode aparecer uma equação com isso aqui? Pode. Mas nós na nossa lista de exercícios, na nossa aula, a gente vai sempre usar essa notação aqui. Por quê? Porque isso aqui, ó, quando eu uso essa notação aqui, o que é que essa notação está me informando? Primeiro que é a derivada primeira ou de primeira ordem. Derivada segunda ou de segunda ordem. Derivada terceira ou de terceira ordem. E aqui ela também está me dizendo que é a derivada da função y com relação à variável x. Então ela já quer me dizer muita coisa. Melhor do que se aparecesse y'. Porque se aparecesse y', o enunciado acima teria que dizer, seja a função y na variável x, então a sua derivada y', entendeu? E aqui com essa simbologia, com essa notação, a gente já absorve uma série de coisas. Então vamos voltar aqui aos nossos exemplos. Olha aqui, ó. Exemplo 1. Exemplo 1. Está aqui uma equação diferencial. Por quê? Porque envolve a função incógnita e suas derivadas.
Então aqui, dy dx é igual a 5x mais 3. Quem é aqui a minha função incógnita? Essa parte que eu vou escrever aqui não tem lá no PDF não, tá, gente? O que eu quero que vocês façam? Eu pedi que vocês copiassem aquela parte no caderno, aquela teoria no caderno, e vocês acrescentam isso aí lá, tá bem? Então, ó, quem é a minha função incógnita? O meu símbolo de derivada está me informando, ó, dy dx, derivada da função y, então a função incógnita é y, com relação à variável x, variável independente x. Estão vendo? Aí vamos aqui, a exemplo 2. Exemplo 2, vocês observam, olha, que nós temos aqui, ó, derivada segunda e derivada primeira. Embora ela esteja elevada ao quadrado, mas a equação, ela só apresenta duas derivadas. Derivada primeira, dy dx, derivada segunda, d2y dx2. Não é? Mas o que é que eu quero aqui? Quem é a minha função incógnita? Ó, em qualquer um dos símbolos já está me dizendo. Derivada da função y com relação à variável x. Função incógnita y, variável independente x. Exemplo 3. Aqui, ó, já está aparecendo derivada segunda, derivada terceira. Não apareceu aqui a derivada primeira, certo? Mas continua sendo o que? Aqui, função incógnita y, variável independente x, ó. Porque, como é que eu sei, ó? Derivada segunda da função y com relação à variável x. Aquelas notações que nós vimos aqui, ó. Se a minha função é y, derivada segunda se representa assim, d2y dx2, derivada terceira d3y dx3, ok? Aí vamos para cá. Quem são as derivadas que aparecem aqui? Derivada primeira, derivada segunda. Mas quem é a minha função incógnita? Minha função incógnita continua sendo y, minha variável independente continua sendo x, ok? Exemplo 4. Todos esses exemplos estão na íntegra lá no PDF. Exemplo 5. Ó, o exemplo 5, vocês observam que já tem uma coisinha diferente dos outros exemplos, não é? É a notação. Aqui eu não tenho D2Y, DT2, eu tenho DROM. Vamos para aqui, vamos voltar para cá. Agora saímos do cálculo 1 e vamos para o cálculo 3. Cálculo 3 esse que nós estamos estudando. Vocês se lembram que eu falei para vocês que nós precisaríamos dar uns 10 passos para trás para dar uns 10 passos para frente? Então, como é que eu poderia falar em DROM se eu não tivesse falado com vocês antes de função de marca variável e derivadas parciais? Agora nós vamos começar a usar novamente as derivadas parciais, as integrais parciais. Vocês vão ver, me aguardem. Então, olha só, saindo do cálculo 1 e entrando naquele alicerce que nós fizemos do cálculo 3, porque como vocês sabem, o cálculo 3 ele já começava com integração múltipla. Então, indo para o cálculo 3, não é? Só lembrando, cálculo 3, então, quando a gente tem uma função, no caso ali, eu estou usando y, não é? Se eu tenho aqui z igual a f de xy, só para lembrar a notação. Então, isso aqui é uma função de duas variáveis. Então, como ela tem duas variáveis, a gente tem duas derivadas parciais, não é? D-ROM f, D-ROM x, D-ROM f, D-ROM y. É só para lembrar que isso aqui é diferente disso. Aqui eu estou falando de uma função de uma variável só. Y igual a f de x. E aqui eu estou me referindo a, quando eu uso essa outra notação, eu estou me referindo a derivadas parciais e funções de marca variável. Então vamos para cá. Então olha, eu tenho aqui DROM 2y, DROM T2. E tenho menos 4 vezes DROM 2y, DROM x2. Em ambas as parcelas, as derivadas parciais são de segunda ordem. Mas vocês observem, mas todas com relação à função y, não é? Porque a notação está me informando isso. Só que observe, vamos fazer aqui. Quem é a minha função incógnita? É y. Mas
Observe que aqui embaixo, no denominador, a primeira parcela é derivada segunda, derivada parcial D1, 2i, D1, T2. Então, eu tenho uma variável independente, que é T, mas aqui eu tenho outra variável independente, que é X. Então, aqui eu dependo. Aqui eu tenho duas variáveis independentes, né? Que é T e X, certo? Correto? Então, a minha função Y é uma função de duas variáveis, que são T e X, correto? E essa aqui são derivadas parciais. Vamos ver aqui, esse exemplo 6, ele não está no PDF. Eu gostaria que vocês acrescentassem quando fosse passar para o caderno. Mas depois eu digo a vocês porque eu coloquei esse exemplo, tá? Olha só, aqui, quem são as derivadas que aparecem nessa equação? Derivada terceira, derivada quarta, não é? Vamos completar aqui, eu completei, ó. Derivada quarta é D4Y, DX4. A gente até, lá em cálculo 1, a gente viu que quando de 4 em diante, a gente nem usa 4 linhazinhas, né? Mas não vamos falar disso não, porque a gente tem muita coisa para falar. Bom, aí olha assim, olha aqui, quem são as derivadas que aparecem nessa equação diferencial? Derivada terceira, derivada quarta. E quem é a função incógnita? Vamos ver. Eu tenho aqui, ó, aqui está me informando. D4B, DP4, D3B, DP3. Ou seja, é a derivada terceira da função B com relação à variável P. É a derivada quarta da função B com relação à variável P. Então, aqui, ó, a nossa função incógnita é B e a nossa variável independente é P, tá vendo? Então, vocês estão vendo como o fato de não usar essa aqui, essa notação, usar essa, nos facilita muito em identificar quem é a função incógnita e quem é a variável independente. Ô professor, e para que isso? Para no nosso próximo tema aqui da teoria. Tipo de equações. Equações diferenciais ordinárias e equações diferenciais parciais. Como é que eu sei que uma equação diferencial é ordinária e como é que eu sei que ela é parcial? Olha, vamos voltar aqui para o quadro. De cara, você já vê que a parcial é aquela que envolve derivadas parciais. Não é isso? Ou seja, em outras palavras, a definição mesmo formal de equação diferencial parcial, que a gente chama de EDP, equações diferenciais parciais. O que é uma equação diferencial parcial? É aquela onde a função incógnita depende de duas ou mais variáveis independentes. E que são as famosas EDO? EDO, equações diferenciais ordinárias. São aquelas onde a função incógnita depende de uma única variável independente. Então, todos os outros exemplos, com exceção do quinto, todas são equações diferenciais ordinárias. Repetindo, quando é que uma equação diferencial é ordinária? Quando a função incógnita depende de apenas uma variável dependente. Então, a primeira, o exemplo é o segundo, o terceiro, o quarto e o sexto. E quando é que a equação diferencial é parcial? Quando a função incógnita depende de mais de duas variáveis independentes. No caso aqui só é o nosso quinto exemplo. Estão vendo? Nós não iremos estudar em cálculo 3 as equações diferenciais parciais. Isso aí a gente vai estudar em cálculo avançado, que tem alguns cursos de engenharia que vê cálculo avançado, certo? Nós só vamos nos restringir às equações diferenciais ordinárias de primeira ordem. Aí o que é ordem, professora? É o nosso próximo tema aqui. O que é ordem de uma equação diferencial? Eu vou ler para vocês o que está lá no PDF, olha. A ordem de uma equação diferencial é a ordem da mais alta derivada que nela comparece. Então, vou repetir. O que é a ordem de uma equação diferencial? É a mais alta derivada que nela comparece. Então, quando o exercício ou a questão perguntar assim, qual é a ordem da equação diferencial dada? Você primeiro, vou começar até daqui, ó. Vou começar do último desse exemplo que não está lá no PDF. Qual é a ordem? Aí você vai olhar.
Quais são as derivadas que aparecem? A derivada terceira, derivada quarta. Qual é a maior, a mais alta? A quarta. Então, essa equação aqui é de quarta ordem. Vamos para essa. Quais são as derivadas que nela aparecem? Derivada de primeira, derivada primeira, derivada segunda. Qual é a mais alta? A segunda. Então, aqui a equação é de segunda ordem. Essa daqui, ó, só aparece de segunda, então é segunda ordem. Vamos nos outros exemplos. A primeira, o exemplo 1. Só tem derivada primeira, dy, dx, derivada primeira. Então, primeira ordem. Essa daqui, ó, derivada primeira, derivada segunda, que é a mais alta, segunda. Então, ela é de segunda ordem. E no exemplo 3, ó, aparece derivada segunda, derivada terceira, que é a mais alta, terceira, é terceira ordem. Concluindo, como é que eu acho a ordem de uma equação diferencial ordinária ou parcial? Eu primeiro olho quais são as derivadas que aparecem, a mais alta é a ordem dela. Agora vamos ver o que é grau, que muitos alunos confundem ordem com grau. Aí vamos ver o que é grau, porque muitos alunos confundem o que é ordem e o que é grau. Vou ler o que é que está lá no PDF para vocês, tá? O grau de uma equação diferencial é a potência, a que se acha elevada a derivada de mais alta ordem. Então vamos aqui, vou começar pelo exemplo que eu acrescentei. Aí vamos ver, nós já vimos que ela é de quarta ordem, mas qual é o grau dela? Aí pela definição é a potência, a que se acha elevada a derivada de mais alta ordem. Aí o aluno que não entende a teoria, olha para aqui e diz assim, é décimo grau. Não, não é décimo grau. Sabe por quê? Porque a derivada de mais alta ordem é a quarta derivada. E a potência que ela se acha elevada é 7. Então isso aqui ela é do sétimo grau. Estão vendo, gente? Vamos para essa daqui. Ó, essa daqui só aparece uma derivada primeira. Como não tem potência que ela se acha elevada, na verdade tem, é 1. Então, essa aqui é do primeiro grau. Aqui, ó. Aqui aparece derivada primeira, derivada segunda. Derivada primeira está elevada a 2. Derivada segunda está elevada a 1. Como o grau é a potência, a que está elevada a derivada mais alta, que no caso aqui é a segunda, então aqui é primeiro grau. Vamos aqui, ó. Derivada segunda, derivada terceira. Ambas, ó, não estão elevadas a nenhum, né? A gente sabe que é 1. Então, aqui, ó, primeiro grau. Outra coisa, eu esqueci aqui de falar uma coisa pra vocês. Gente, essa daqui não tem grau. Se a gente não conhecer a teoria, a gente vai levar a esse erro de dizer que é do primeiro grau. Ela não tem grau. Por quê, professora? Vou explicar por quê. Porque apareceu uma função aqui que é exponencial, mas essa função ela não está elevada à mesma variável independente. Isso depois a gente vai falar com mais calma, tá bom? Vamos ver aqui quem é o grau, ó, quem é a derivada mais alta, terceira, a segunda. Aqui potência ela está elevada, terceira, então aqui é terceiro grau. Aqui as derivadas são de segunda ordem, então ambas elevadas a 1, não é? Ó, então aqui é primeiro grau. E esse exemplo que eu acrescentei, como eu falei a vocês, ó, a derivada mais alta é a quarta e a potência que ela está elevada é o sétimo grau, tá? Então, só para repetir aqui quando é que a equação diferencial não tem grau? Quando aparecer uma outra função além da função incógnita e essa função, obrigatoriamente, ela tem que depender da mesma variável que a função incógnita. Então, para que ser o primeiro grau, como eu tinha colocado antes, tinha que aparecer e elevado a x. Ó, aqui apareceu o seno. Não tem problema. Por quê? Porque o seno está dependendo da mesma variável que a variável independente, que a função incógnita. Não é? Olha, nesse exemplo 4, a função incógnita depende da variável x. Então, qualquer outra função que aparecer, ela também tem que depender da variável x para poder a equação integral, certo?
Nosso próximo item aqui é solução, mas nós só vamos ver isso na próxima aula, quando a gente começar a resolver as equações diferenciais elementares, que são as mais simples. Aí eu vou falar sobre solução geral, solução particular, problema de valor inicial, problema de valor no contorno, porque aí fica mais fácil. Enquanto isso, vocês vão terminando de copiar tudo isso aí no caderno, acrescentar o exemplo 6 e tirar as dúvidas agora comigo na aula ao vivo. Ok, gente? Muito obrigado, se cuidem e daqui pra frente. E também essa semana eu mando pra vocês a lista de exercício número 1. Um beijo, saudades de todos.